Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tem 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. O pessoal que vai seguir pela internet é o canal Transmutação Renato lá no YouTube, e esse vídeo à noite vai estar no ar. Quando ele diz o corpo procede do corpo, ele fala como aquela história, né? Sois pó e ao pó tornarás. Lá no Gênesis ele fala da questão do homem que veio do barro, né? Assim, né? Adão. Então, os elementos materiais terrestres para a formação de algo terrestre. Então, essa arrumação, que diz o corpo vem do corpo, é outra lei. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então quer dizer, o corpo vem do outro corpo. O petróleo, hoje, dizem aí os estudiosos, vem de quê? Dejetos orgânicos acumulados, que foram cobertos por muito tempo por camadas de areia, de sal, de água, e aquilo ali, aquela matéria orgânica que um dia foi ossos de pessoas, de animais, aquilo ali vai apodrecendo, né? Assim, criando, fede, vai aumentando, vai ficando uma coisa escura, fétida, e depois aquilo ali vira energia. Quer dizer, tudo se transformando. Daqueles corpos vem a energia. Hoje eles tiram energia, interessante, né? Eles já estão fazendo facilmente. Eu vi isso naquele filme Mad Max. Tinha o metano, né? Quer dizer, é o gás que é retirado do cheiro das fezes, né? Dizem, por exemplo, que na questão do aquecimento global, essa questão do consumo maciço de carne, a produção muito alta de animais, de bois, né, e todo tipo de animal, o próprio humano, a própria manutenção, a flatulência deles gera um gás que impacta o efeito estufa. E hoje eles pegam aquilo ali, eles cobrem, pegam todo um canto de fezes e cobrem assim, fica abafado e vai criando um gás. Aquilo ali vai enchendo, ele pega e usa aquele gás, vira o metano. Então quer dizer, o corpo vem do corpo, as coisas da matéria, nada se perde, tudo se transforma. Claro, o corpo vem do corpo. Aí diz, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque quando essa zona inteligente que nós temos, que vem pelo fluido cósmico universal, que ela vem ali, é como se ativasse, né, naquele corpo, naquela máquina, um ser que é uma memória, que é uma essência, que vem de uma infinidade, provavelmente, de situações reencarnativas anteriores. Então, não foi um espírito gerando o outro, na verdade ali é o mesmo espírito que foi gerado e não vem se transformando fisicamente, ele vem se transformando a nível de evolução espiritual. Então a grande finalidade que nós temos refletido e compreendido é que a finalidade da vida é estarmos aqui para aprender. O espírito está aqui para aprender a se tornar melhor do que ele mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ele vai amadurecendo, mas um espírito não se transformou para formar outro, é o mesmo espírito. Ele desencarnou e reencarna. Ele foi criado uma vez, é o mesmo espírito, a mesma essência. O que muda é o nível evolutivo. Aquela lei do progresso. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. É a lei do progresso. Isso vem da mecânica
da vida. Dentro de uma vida só, um espírito vive eternamente. O espírito é imortal. Em uma pluralidade de existências, em que ele vai surgindo para aprender, sempre sendo melhor do que ele mesmo a cada dia, sem ter essa pretensão de ser melhor do que ninguém. Não é uma questão de comparação, é uma questão de vivências relacionadas, atreladas, programadas para aquelas pessoas aprenderem daquela forma. Então, elas vão variando de posição. Interessante, né? Então, aqui, a nível de natureza, a natureza do espírito, ela é única. Ela não vai se transformar, salvo a nível de evolução. E a natureza do corpo, ela se transforma. O corpo se transforma em outras coisas, como a gente deu um exemplo, com o tempo pode virar até petróleo, né? Então, o gás, a flatulência de uma pessoa e de um animal pode virar um tipo de energia que pode movimentar as máquinas. Então, esse é o primeiro ponto. Ele diz, olha, o parentesco corporal e espiritual. A primeira coisa é que o corpo procede do corpo. Ou seja, matéria produz matéria, somos pó e ao pó voltaremos. Ele diz, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, o espírito é uma criação de Deus, que cria ele uma vez e ele é eterno. E ele vai aprender. Se nós pudéssemos comparar com as linguagens de hoje, quando a gente compreende que viver é aprender, não sei se vocês estão lendo agora ou acompanhando as coisas sobre AI, né, que é inteligência artificial, né? Você tem o ChatGPT, não sei se vocês viram, a grande discussão que está agora é relacionada a o que eles chamam em inglês de machine learning, quer dizer, leitura de máquina. Quer dizer, aquela inteligência artificial que ela é criada, ela não é o hardware, ela não é física, é algo dentro do software da máquina. E aquilo ali levou, outro dia, por exemplo, eles estão questionando os autores dos livros, porque diz que eles apagaram o pessoal lá do ChatGPT, por exemplo, da Microsoft. Eles estavam ensinando as máquinas, por exemplo, mais de 200 mil livros foram apagados dos arquivos, que era uma prova de que eles estavam usando aquilo ali para aprender. Quer dizer, as máquinas vão consumindo todo o conteúdo do mundo para aprender. Tudo que já foi produzido, escrito, desenhado, pintado, que eles podem colocar no computador, ele fica aprendendo. Então a máquina, quando às vezes você vai entrar num determinado programa, ele pergunta, diz que é uma chave de segurança, aí diz assim, identifique nos quadros onde está uma casa. Aí você vai lá, clica. Quem está te perguntando é a máquina. A máquina está aprendendo e você está ensinando a máquina. É o processo de leitura de máquina, machine learning. Fica lá, a máquina está aprendendo toda hora, aprendendo de um modo que a gente pergunta hoje à máquina já e ela responde. Ela consegue fazer algumas interações e ela continua a cada momento que ela tem contato com a gente e com tudo que foi produzido, melhor ela fica. E mais coisas ela começa a fazer, porque ela começa a processar as informações. E eu acho isso muito parecido com a questão do espírito. Fosse uma comparação, é isso. Deus nos cria e nós começamos a pegar a informação, aprende a falar. Por que você fala português? Eu fui criado num canto em que o povo falava português. Se tivesse me criado num canto que falava inglês, eu falaria inglês. Tem crianças que falam 2, 3, 4 línguas porque tem exposição a elas. É como se fosse essa leitura de máquina. Só que se ficar só nessa parte instrumental, só nessa parte de saber ler, saber escrever, saber identificar as coisas, para por aí. Mas a questão do homem, da mulher, ela avança, porque ela não está aí apenas para produzir, ela está por uma perspectiva de evolução moral. Essa
tem sido a maior diferença. E essa tem sido a maior dificuldade que o mercado, né, as grandes indústrias mundiais, as grandes companhias estão tendo com a questão dos próprios governos para regulamentar a inteligência artificial. Porque há um problema relacionado à moral, a questão do ser bom. Isso aí, para nós seres humanos, para nós que compreendemos a harmonia das questões do universo, que vamos tentando, né? Logicamente que não é todo mundo que está no mesmo nível de compreensão, o caminho muitas vezes é esse. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo uma companheira com a filha, e ela é católica e o companheiro dela é evangélico. E eles não casaram ainda e estavam nessa discussão, né? Ele quer casar se for na igreja evangélica, ela só quer se for na católica, ela quer que a filha seja batizada na igreja católica e tenha todos os votos, né, como o batismo, a comunhão, a crisma e tal, e ele já quer que a menina tenha um direcionamento todo evangélico, e aquelas questões todas estão travando, inclusive o casamento. Não consegue discutir porque, né, ou vai num lá, ou vai cá, ou vai nos dois e não quer ir nos dois, não tem um consenso. Mas depois de tanta discussão, um momento ela olhou e disse assim: olha, na verdade, para mim, depois de tanta discussão, não me importa. Eu quero que a minha filha seja do bem. Então, se ela vai pegar esse do bem na igreja católica, ou se ela vai pegar o do bem na igreja evangélica, na verdade, no final das contas, não importa. Mas como eu tenho uma formação católica, eu quero que ela tenha contato com a moral. Está vendo? A questão é moral. No final, ela quer que a menina seja do bem. Então, a discussão é para além de uma máquina entender, falar, não falar. É para além do menino desse falar ou a menina não falar. A questão é ser bom. E o que é ser bom? E como é que a gente faz para ser bom? Aí a pessoa vai dizer: não, ser bom é amar. O que é amar? Amar é se relacionar com as pessoas. Bom, mas que tipo de relacionamento? Que tipo de relação? E aí a pessoa vai formando o que é o sentido da vida dela. Qual o sentido da sua vida? Quer dizer, a criança pensa: não, eu tenho que brincar. Mas aquilo é uma fase. Será que o sentido da vida é só brincar? Às vezes o pai diz: não, você tem que ler, porque quem lê sabe mais. Aí começa a dar livros. Aí diz assim: não, primeiro a gente dá qualquer livro, porque quer ver se a pessoa pega o gosto da leitura. Mas depois o nível muda. A pessoa já quer que ela leia coisas que vão ajudá-la na trajetória dela, tanto materialmente quanto moralmente. Não vai querer que ela fique estagnada nas revistas em quadrinho e nos livros com mais imagens e poucas leituras. Vai querer que ele tenha mais leitura, e uma leitura que a pessoa quer que dê resultado. Ou seja, nós estamos sempre focados na evolução. Então, ter relacionamentos é relevante. Relevante para quê? Para a nossa leitura, para o nosso aprendizado, enquanto seres espirituais, para que nós sejamos melhores do que nós mesmos. Para o que a gente vê na literatura espírita, qual foi a melhor forma que nós conhecemos no nível humano, nesses planetas que nós ouvimos falar sobre eles? O melhor nível é: forja aquele espírito, reencarna ele num contexto com muitos outros espíritos que têm uma energia parecida em algum tipo de relacionamento, para ver se aqueles espíritos vão, com as dificuldades e com as facilidades que eles vão ter na vida, a vida vai ser toda cheia de altos e baixos.
Alto não quer dizer bom, baixo não quer dizer ruim. São necessidades, percursos pelos quais aqueles espíritos vão ter que trilhar para, em aprendendo com aquele desafio, se tornarem melhores. Então, aquilo ali acontece porque o nosso processador, ele não é tão desenvolvido ainda para nós, por nós. Espiritualmente ele já é pleno, mas nós não sabemos mexer nele, estamos aprendendo. Dizem que a gente só usa em torno de 2% da nossa capacidade. Quer dizer, tem 98% para ser desenvolvido, mas nós não desenvolvemos ainda, porque nós temos vários elementos limitadores, muitas coisas que nós não entendemos. Então, vem essa questão para nós. Então nós vamos aprendendo, porque de um processador que tem a capacidade de 100%, nós só usamos 2%, então a gente tem muita dificuldade de aprender as coisas. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade imensa de compreender a vida como ela é. Por exemplo, aceitar dor, velhice, doença e morte. Nós não aceitamos. Está na vida, o jogo está posto. Nunca houve, em regra, aqui como a gente fala, uma variação disso. Todo mundo passa por dor, velhice, doença e morte. Todos. Todos. Mas em Jesus, você pegar a literalidade, ele envelheceu, não foi isso? Ou ele nasceu com 33 anos? Ele envelheceu, sofreu dor, velhice e morreu. Agora, depois que ele morreu, conta a história que ele ressuscitou. Mas dor, velhice, doença e morte, não tem como, meu amigo. Mas nós não aceitamos. Está vendo? Ó, o nosso processador é para funcionar com 100%, mas a gente funciona com quanto? Com 2%. Porque a gente não deixa ele funcionar com a realidade. Nós não deixamos. A gente bota outra coisa, a gente chora, desespera. Tem gente que quando descobre que aconteceu um caso, aqui que eu soube, a senhora descobriu que estava com CA de mama e ela se matou. Ela, ao invés de enfrentar, ela preferiu logo foi adiantar. Quer dizer, nós nos cercamos, criamos uma parede ou paredes que nos prendem, limitam a capacidade nossa de aprender, porque a gente vai aprender quando a gente entender a vida como ela é, mas nós não queremos. Nós não queremos. Nós estamos agora bonitinhos, banhadinhos, talvez já almoçamos, dormimos um pouquinho depois do almoço, e a gente quer que todo dia seja assim. Quando não é, a gente fica com raiva, mas sabe que não vai ser. Às vezes o menino é bem novinho, a menina é bem novinha, meu filho agora, né? Ele tem 8 anos, aí ele quer ser forte. Ele olhou assim, como é que eu cubro essas? Quer ficar forte. Vai chegar um tempo que a gente diz assim, como é que eu faço para emagrecer? Né? Então são momentos. Pessoa, quando chegar àquele nível, que ele tiver a força que ele quer, digamos que ele malhe, que ele faça o que ele fizer, mas vai chegar um momento em que não vai conseguir segurar. Uma das coisas que mais o idoso vai perdendo é o que? Massa muscular. Faça o que fizer, ele não consegue a massa muscular do jovem. Pode mexer, porque o corpo já vai perecer. Mas nós não aceitamos. Ou aceitamos com facilidade? A menina às vezes quer chegar ao determinado corpo, determinado rosto que as meninas mais velhas têm, que ela vê, ela ser requerida, ser chamada. Aí quando ela chega lá, que ela começa a ser também vista, ela começa a ser cobiçada, ela começa a usar atitudes de sedução, começa a se achar bonita. Aí passa um tempo, ela diz, olha, ótimo, só que depois aquela beleza também passa. Ela olha para o rosto dela e não é mais o mesmo rosto.
Ela mexe, ela bota botox, ela puxa o rosto, ela faz o que ela quiser. É outro gosto. Eu vi essa semana, por exemplo, uma das personagens muito conhecidas de beleza dos anos 80, a Monique Evans. Não sei se vocês viram ela recentemente. É outra, é diferente. Por mais que você mexa, não fica do mesmo jeito. Não dá. Às vezes a pessoa diz, não, meu cabelo ficou branco, eu vou botar preto, não sei o que. Aí às vezes você pega desenvolve um CA. Aí vai para a quimioterapia e cai o cabelo é todo. Quantos casos agora, por exemplo, eu conheci algumas mulheres que elas tinham um problema que começa exatamente a cair o cabelo, cai mesmo, muito, vai caindo. Às vezes tem situações irreversíveis. Você pensa, poxa, mas eu posso implantar, mas tem coisa que não dá. Não há adaptabilidade do corpo. Mas entender isso é difícil para nós. De novo, poderíamos usar 100% do nosso potencial, mas os estudos dizem que só usamos 2%. Aí tome, como é o projeto então? Qual é o processo criado no plano espiritual para que a gente chegue aos 100%? É tempo e muita exposição a relações e dificuldades e facilidades diferentes, para a gente começar a viver realmente como a vida é, no sentido da oscilação, da volatilidade da vida. Mas temos dificuldade. É muito difícil para nós compreendermos a vida como ela é. É muito difícil para nós nos libertarmos das prisões de ideias que nós criamos. Nós criamos essas prisões. Por exemplo, chega na parte da morte. Quanta gente uma hora dessa não está lembrando do dia de mãe, do pai, da mãe, o pai que morreu? Lembrar tudo bem, mas a pessoa, tem gente que não aceita nunca. Eu vi uma jovem e ela tinha várias dificuldades, e quando ela se apresentou, ela mostrou a foto preto e branco do pai dela que faleceu quando ela tinha 6 anos. Ela disse, olha, até hoje eu não esqueço do meu pai. Meu pai era tudo para mim. Meu pai era que me protegia. E você via que aquela não era uma ideia de uma lembrança, de uma saudade. Ela estava completamente presa na fase dela de 6 anos de idade com o pai. Era tudo, ela dizia, não, ela tinha momentos ainda, ela já com 40 e tantos anos, tudo dela eram as fotos em preto e branco do pai, era o pouco de foto que ela tinha com o pai, os momentos do pai. Pense o tamanho da prisão que ela criou para ela. Ela não consegue se soltar. Chorar, sentir o luto, tudo bem, mas a gente tem que caminhar. Ela não queria. Quantas coisas nós não queremos? Quantas vezes essa semana, nas minhas meditações, eu tive que dizer assim, Renata, a vida não é como você quer, a vida é como ela é. Porque quando a gente vai, igual o carro, quando o carro está desalinhado, você vai soltar aqui o volante, ele vai pender para um lado. Sempre a cabeça, limitada pelas ideias, vai querer ir construir uma realidade que vai levar a gente para bater, vai bater num acidente. E soltar o carro vai bate na parede. Uma ideia fixa de querer que as coisas sejam como eu quero, quando as coisas são como elas são. E é dentro disso aí que não vou querer aceitar a morte. Quem aceita com facilidade a morte? Quem aceita com facilidade a doença? Quem aceita com facilidade a dor? Quem aceita com facilidade a velhice? E aí vem a outra pergunta, e na compreensão nossa, a gente aceitar ou deixar de aceitar, muda em que a vida? É como ela é. Se a gente compreendesse, não é aceitasse, compreendesse que ela é assim,
e aprenderíamos, consequentemente, a lidar com ela como ela é, mas a gente não quer. Então, quando a gente é para avançar, quando vê, cria uma prisão para entrar de novo. Não quer, não consegue. E a mente fica em 2%. Quando era para ir para 100%. Não vai. Aí a pessoa começa, né? Processo, reencarnações. O que esse ser espiritual não aprender numa, ele vem outra e outra e outra e outra até ele avançar. E é mesmo, o nível evolutivo, até chegar a um nível em que ele passou para 3%, para 4%, para 5%, e vai avançando. Só que é demorado. Se nós temos dificuldade de aceitar o que está posto, o que não tem nenhuma falha, como dor, velhice, doença e morte, você imagina outras coisas. É como se assim, vou botar vocês na vida só para entender que a vida é movimento, e que toda a vida em todo mundo, tudo muda, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa, mas dor, velhice, doença e morte, todo mundo vai passar. Pronto, vocês só vão aprender isso. Vocês só vão sair dessa escola aí quando aprenderem que isso é a realidade. Vocês vão ficar? Vamos, eu vou. Aí vai toda a encarnação, você foge por uma ideia de que aquilo não é daquele jeito. Todo dia você vê e nem um dia você aceita. Nem um dia você quer compreender. Não jeito nenhum. Cria uma ideia, cria um subterfúgio. E o Espiritismo traz que o espírito não morre, ele é imortal. Mas mesmo assim não vale. A pessoa quer viver como ela está. Se agora eu conquistei essa mulher, agora eu tenho essa casa, esse carro, essa aliança, esse cordão, não sei o que, eu quero é assim. Mas se alguém disser assim, rapaz, na evolução, essa casa vai ser um palácio, esse cordão vai ser tudo, você não acredita. Vocês, eu lá vou trocar o certo pelo duvidoso, a prisão da mente. Eu vou ficar aqui, que aqui é o que eu já conheço. E não aceita se soltar. Não aceita. É difícil. Daí vem o parentesco corporal e o espiritual, o que a gente começou a falar hoje. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Não é uma questão de sangue. O sangue é só a máquina. O corpo procede do corpo. Claro, natureza nada se perde, tudo se transforma. Um dia, ossos e sangue vão virar petróleo. Não é isso? Corpo. E dali volta. Então, poxa, é mesmo. Mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque o espírito foi uma criação de Deus. E ele não se desmancha. Ele continua evoluindo. Continua avançando. O corpo muda. Não só numa encarnação, também entre as encarnações. As relações mudam, não só numa encarnação, também entre as encarnações. Você pode dizer, mas como que numa encarnação muda? Se eu nasci filho da mãe e do pai, mas aí sua mãe e seu pai morrem, você vai ser criado por um tio, você vai ser adotado, as relações mudam. Vão mudar, tudo na matéria vai mudar, mas o espírito é o mesmo. Esse espírito imortal, que está fazendo o quê? Um processo de aprendizado constante, ser melhor do que ele mesmo, não só operacionalmente, como o pessoal diz, olha aí o Mozart, criança, ele já compunha obras de grande complexidade. Não é essa, aí é o operacional. A questão que a gente tem compreendido é moralmente. Chegarmos ao nível de sermos bom porque é bom e não bom porque queremos alguma coisa em troca por sermos bons. Chama imperativo categórico. Bom porque é bom. Mas no momento
o nosso nível geralmente é de bom para conseguir alguma coisa, nem que seja com Deus. Tanto que eu já vi gente em velório, e eu lembro uma vez, eu era criança, e uma senhora, ela era católica de formação, e ela virou evangélica. E na coisa, na liturgia evangélica, tem muito isso, né? Que Jesus é o Senhor e Salvador, e que na hora que você adere, né, que você passa pelo batismo e acredita naquilo, é muito literal no sentido de que quando houver o Armagedon no final dos tempos, de lá Jesus, o mundo estiver dominado pelo inimigo e vai ter fogo e aquela coisa toda do Apocalipse, Jesus vem para levar, que é o chamado arrebatamento, levar os seus. Quem são os seus? Os que disseram que ele era o Senhor e Salvador, que ele salvou e salvará. Então, a liturgia evangélica, para quem já foi para alguma igreja, deve ter já ouvido muito isso. Então, que o novo homem, a nova mulher surge porque o velho homem ficou com Jesus na cruz. Então, dentro dessa compreensão dessa senhora, no dia que o filho dela, de 30 e poucos anos, teve um problema de coração, ela tinha vários filhos, e os filhos dela, ela discutia muito, porque os meninos já eram muito envolvidos com álcool, e ela tinha aquele filho mais, mais querido, porque ele seguia, né, o filho obediente à mãe, né, quem é a mãe que não vai gostar do bom filho, né? E ele teve um AVC, ele era o mais comportado, ele teve um AVC e morreu. Ele já era casado, já tinha 2 filhas, a vida dele bem no que a mãe dele entendia que era o correto. Ele era da igreja com ela que foi para a igreja por causa dele, e ela via aquela pregação. E no dia que esse menino, com 30 e poucos anos, já pai de 2 filhas, teve um AVC fulminante, no dia do velório, na hora do desespero, eu lembro dela gritando, né? Por que, Senhor, comigo? Se eu fiz tudo o que era para fazer, né? Eu aderi, o meu filho era bom. Aí as pessoas iam confortar e diziam, né? Não, vá por aí não, Deus está levando ele para um canto melhor, né? Assim, né? Aquela coisa do conforto, né? Mas ela não aceitava, porque às vezes a pessoa está ali naquela pregação e acha que o Armagedon, o final dos tempos, vai ser agora. Então ela não, parece que não queria ver o filho morrer antes da mãe, entende? Ela queria ir, enquanto mãe, que acontecesse talvez no fim dos tempos e Jesus arrebatasse ela e o filho. Mas as coisas não são como a gente quer, as coisas são como elas são. Quem sabe o dia e a hora é bíblico, né? É Deus, não somos nós. A confusão que deu da Baby do Brasil, não foi com a pronunciamento dela no trio elétrico do carnaval da Ivete Sangalo, né? Ela disse, olha pessoal, segura aí, em torno de 10 anos, os tempos aí estão chegando, é a chegada do Senhor, mas a chegada do Senhor coincide com o fim dos tempos, em que na literatura, para a maior parte dessas pessoas, Jesus vem tomar de conta do mundo e arrebata e leva os dele, e os outros ficam aí no fogo, quem não é? Não é isso não? Quem já leu sobre isso? Então, por isso que tem a dos últimos tempos, né? Tem várias designações. Mas veja, a ideia que eu compreendi daquela conversa é que ela não ia morrer. Olha como a cabeça quer isso. Eu fui educado, eu não tinha lido a Bíblia ainda, e eu compreendi que Maria tinha ascendido aos céus, né? Maria subiu ao céu, em carne e osso. Eu entendia isso. Aí eu li a Bíblia toda, peguei da primeira folha até a última,
eu não vi nenhuma hora, e nenhuma linha, nem no comentário, dizendo que Maria tinha ido direto para o céu. Não vi, não tem na Bíblia. E quando eu fui a Jerusalém, eu estava com um padre que é mestre em arqueologia bíblica. E ele explicava tudo, estudioso, ele falava hebraico, falava judaico, falava árabe. E eu, conversando com o padre, a gente andando lá por Jerusalém, e nós topamos lá embaixo, né, porque tem ali o Domo da Rocha, que é bem alto, aí na parte de baixo, depois tem um monte das oliveiras. Aí lá embaixo, por ali, por aquele meio ali, aí disse, olha, vamos ali, que é o túmulo de Maria. O túmulo de Maria, aí eu, como é? Eu pensava que Maria tinha subido ao céu, apesar de não ter visto isso na Bíblia, mas vamos lá. Aí entramos, tinha tipo uma catatumba, você descia, e lá tinha um túmulo, parecido com o que era o túmulo de Jesus, né? Só que embaixo. Aí lá, tinha aquele esquife de pedra, com a tampa, você podia pegar no túmulo de Maria. Aí ele conta a história, como foi isso, padre? Ele disse, não, diz que tempos depois que Jesus morreu, houve uma ceia lá onde teve a Santa Ceia, e Maria passou mal e morreu, e desceram e enterraram ela aqui. No dia que enterraram, aí quando foi à noite, viram uns barulhos na direção de onde Maria tinha sido enterrada. Sai, foi, pai, foi. Aí, quando olharam para lá, tinha umas luzes, tipo fossem fogos, só que naquele tempo não tinha isso. Então eles entenderam que estava acontecendo alguma coisa espiritual com a mãe de Jesus. Como eles já tinham passado por a questão de procurar Jesus, Jesus não estava, né? Antes, correram para lá. Quando chegaram lá, onde Maria estava, tinha sido colocada, né? O esquife é um caixão de pedra, trabalhada com a tampa de pedra. Aí Maria não estava mais lá. Então eles entenderam que aquele barulho, aquelas luzes, era a ascensão de Maria que foi ao céu. E eu perguntei, mas padre, recentemente eu acabei de ler a Bíblia, eu não vi essa história na Bíblia. Ele disse, verdade, esta história não consta na Bíblia. Essa história de Maria, ele disse, a Bíblia é um conjunto de textos focados em Jesus, do começo ao fim, é como se fosse um círculo, tudo apontando para Jesus. Ela é organizada assim, o foco não é Maria. Então, e de onde é que o senhor tirou essa história, padre? Não, essa história vem de uns textos siríacos antigos, que vem passando na tradição oral. Mas como é que eu consigo esses textos, padre? É muito difícil, não sei o que. Bom, não consegui. Mas eu sei que na cabeça da maioria das pessoas que chegou a minha, é que Maria subiu aos céus em carne e osso viva. Mas tiraram de onde? E por que eu estou falando isso? Para você ver, ó. Digamos que nós temos vindo para cá para compreender que na vida encarnada nós não devemos ter apego às coisas. Que aqui obrigatoriamente tem o quê? Dor, velhice, doença e morte. Que a gente, compreendendo isso, vai aprender a viver melhor com isso, ao invés de querer fugir. Então, e dizendo para vocês que o potencial da gente é limitado pelas ideias que a gente tem. E tem um preconceito na cabeça e quer que seja diferente, o que não é. Não tem espaço para mudar isso. E eu estou colocando isso porque para mim também foi um susto. Eu queria entender que em algum momento da história alguém não tinha morrido. Entende? Está vendo como é que a gente vai identificando os limites? Não existe. O espírito continua, mas o corpo padece. Mas a gente não quer. Vai morrer uma pessoa nossa? A gente não quer. Se a gente achar que vai morrer, não quer.
E se a gente achar que alguém foi ao céu sem morrer, o que a gente acha? Essa é a história que eu quero, só que ela não existe. É por isso. Olha aí, ela chegou nesse instante para dizer, olha aí, quem é que ela vai dizer? Nossa Senhora, olha. Falamos nesse instante que ela não foi. Olha aí. Mas no canal Transmutação Renato, mais tarde você vai poder ouvir. Olha aí, é a mesma coisa que eu disse desde pequenininha, ela ouviu, eu também. Eu não só ouvi, eu tive. Olha aí, você acredita que eu ainda tive, sabe o que eu ainda tive a oportunidade de fazer? Eu toquei no túmulo de Maria, em Jerusalém. Também não sabia que Maria tinha um túmulo, né? Então a gente acabou de falar, tá vendo o que eu estou dizendo? Ó, nós nem combinamos. Como ela chegou depois, ela está dizendo assim, pois você vai saber, alguém não morreu, subiu ao céu, Maria. Eu digo, essa daí não. Pois é, não é interessante? Será que eu fui para Jerusalém? Uma das coisas era só para isso, porque não tinha nada a ver, não estava nem programado visitar o túmulo de Maria. E eu fui com um padre, que quem defende o culto mariano desde a Idade Média é a Igreja Católica. Eu estava com um padre, doutor em arqueologia bíblica, e a gente foi lá. Depois pode pesquisar. Então, sobre isso, a ascensão de Maria. Então, ou a assunção de Maria, né? Então, é a discussão, né? E aí? Tá vendo? Na minha cabeça, talvez esteja igual na dela. Eu queria estar na minha cabeça que alguém vai de carne e osso para o céu, sem morrer. Tá vendo? Não vai. Não vai. Agora você falou, o Espírito vai. O que eu estou dizendo, tá vendo o conflito que dá? Ó, na leitura de muitas pessoas, estão esperando a chegada de Jesus, que vai voltar quando o mundo estiver conturbado, que o inimigo estiver dominando, tudo em fogo, ele vem e vai fazer o arrebatamento dos seus. Eles vão subir em carne e osso. Isso aí eu vi lá na Bíblia, mas a ascensão de Maria eu não vi não. Historicamente não tem. Vai ser a primeira vez. Só que essa vez o pessoal está esperando há mais de 2000 anos. E eu estou dizendo que, para nós espíritas, o corpo é uma mera máquina que está aprendendo e que vai passar. Mas a cabeça da gente quer, sabe? Estou dizendo, sabe? Era para funcionar 100%. Funciona quanto? 2%. Porque não sai desse círculo de querer não morrer. Mas morre. Querer não envelhecer, envelhece. Querer não adoecer, adoece. Dor, velhice, doença e morte é algo inexpugnável, inafastável. Mas por que eu fui lá? Eu fiquei lembrando disso, né? Porque tinha nada a ver e tocar lá no túmulo de Maria, não estava previsto. Foi assim, foi dar uma volta com o padre, aí nem falei para vocês, o túmulo de Maria, essa hora eu quero ver. Eu não sabia que Maria tinha morrido, tá vendo aí? Aí o padre foi me mostrar, e foi me contar. Só não me mandou até agora os textos, mas te garanto, na Bíblia não tem. Isso é interessante, porque não é um problema de Bíblia, não é um problema de religião, não é. É um problema do Renato, o ser humano, o espírito, não querer aceitar a vida como ela é. Porque quando a gente compreender, melhor do que aceitar a vida como ela é, a gente vai aprender a viver bem nessa vida. A gente só vai aprender a viver bem quando a gente aceitar que as coisas nessa vida são passageiras. E que as coisas estão acontecendo para nos tornar melhores, para melhorar o nosso aprendizado. Que não importa qual é o tipo de fisionomia, ou a idade que a gente tem, ou as posses que a gente tem, mas o nível evolutivo espiritual que a gente tem, e ele só é obtido experimentando a vida, vivendo. A vida só se dá, quer dizer o poeta Vinícius de Moraes,
A vida só se dá para quem se deu. Se dá para a vida é entender que a morte faz parte da vida na encarnação. Que a dor, que a velhice, que a morte, que a doença fazem parte. Se a gente compreende isso, na hora de uma situação dessa, a gente não entra em desespero. Mas essas são as situações desesperantes que nós temos. Não passamos dos 2%. Não queremos. Não queremos. E esse nosso querer vale de quê? De nada. Nossa opinião quanto a isso não vale nada. Mas se nós entendêssemos isso e vivêssemos com a vida como ela é, provavelmente nossa vida seria muito melhor. E a nossa mente ia se expandir, se libertar. Isso aí são crenças anulantes. Nos atrasam. Ontem, nessa mesma discussão sobre religião, aí a pessoa disse assim: rapaz, mas você vai no centro espírita? Vou. E você vai na igreja evangélica? Vou também. E vai na católica? Também. Aconteceu o dia de eu vir de manhã para uma igreja evangélica, vim à tarde para cá, à noite eu fui para a procissão dia de 1º de maio e terminei na missa. Aí eu fui lá em São Paulo, a Sociedade Taoísta, vou lá, gosto, medito, gosto do budismo, acho bom, hinduísmo, acho legal. A pessoa diz assim: rapaz, mas o espiritismo valeu. Se ele diz que ela é a religião, diz isso não, ele diz que um dia haverá uma religião na evolução, que as pessoas vão dizer, é essa aqui, porque elas vão compreender o modo de se ligar com Deus é aquele. Mas não diz que é o espiritismo, não. O espiritismo não prega isso, não prega sistema, ritualística, nada disso, é livre. E o pessoal disse: então tu é o quê? Eu disse: eu acredito que existe Deus. Eu sou monoteísta. Mas como é que o monoteísta vai dizer que o hindu, que lá tem vários deuses? Não. Sabe qual é o melhor conceito para mim? Quando eu li o Mahabharata, que é o livro mais antigo, religioso dos hindus, quando Krishna, que seria uma encarnação do Deus mantenedor, começa a falar com 30 e poucos anos, as coincidências com a idade de Jesus, com o personagem lá que interagia com ele, ele diz assim: rapaz, você não pode ser um homem de 30 e poucos anos, porque a tua cabeça é muito maior, me conta quem você é, você não pode ser quem eu estou vendo, porque a tua sabedoria é muito grande, se mostra para mim. Aí ele se abriu, ficou uma posição que o cara olhava como se estivesse olhando para o universo e não entendia. Ele disse: não, pois volta para a posição que eu posso entender como um homem. Ele voltou. Aí ele disse: poxa, você é Deus. Ele disse: sou Deus. Aí ele disse: mas e como é que você aceita tanta gente louvando a tantos deuses diferentes que não são você aqui? É isso que ele respondeu. Ele disse: olha, sabe quanto Deus existe? Ele disse: só um. Então quando cada pessoa vai atrás de um Deus A ou B ou C, de coração pedindo alguém a Deus, eu sei que essa pessoa está falando com Antônio, Francisco, com quem for, mas eu sei que ela quer falar é comigo, e eu atendo. Eu sou um. Ou seja, se ele é Deus, ele é um, ele disputa com quem? Com ninguém. Ele diz: não, eu sou o absoluto. Não é assim na música do Raul Seixas, que foi um trecho desse livro, Mahabharata? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. A letra A tem meu nome. Dos sonhos eu sou o amor. Ele diz: eu sou eu. Ai, Mãe Maria, Nossa Senhora. Ele diz: eu sou Deus. Eu sei que está falando comigo, eu atendo. Jesus, eu atendo. Krishna, eu atendo. Antônio, eu atendo. Eu sei que sou eu. Quer falar comigo? Eu atendo. Eu não preciso que ele me chame pelo meu nome, mas você já vai encontrar determinadas religiões que vão dizer: você tem que chamar o Deus pelo nome, Yeshua.
Eles, não, eu sou Deus. Só tem eu. Não tem essa coisa de brigar. Então eu disse, olha, então religião é uma forma de se religar consigo, religar-se, e com Deus, com o universo. Bom. Então o foco é Deus, não é a religião. Religiosidade é isso, é viver uma vida em contato consigo, com Deus e com o universo. Não importa qual o nome, a denominação, aonde vai, não é isso. Daí é a grande questão, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós somos espíritos criados por Deus, temos ligação com Ele. Não importa a cara, a idade, o dinheiro, o que a gente fez, não importa. Sempre é isso, o que Deus está te dizendo, o que, é que você vai fazer com isso. Aí eles, mas aí é muito aberto. Bom, eu não sei. Sei para você ver, em algumas coisas parece que eu vou, a minha mente, que só está em 2% também, vai bem, em outras situações eu acho que ela está limitada, procurando ainda seres que saem voando para o céu, sem morrer. E é isso interessante. Como foi falado, né? Jesus, a vida dele termina quando? A vida encarnada de Jesus termina quando? Quando Longinos, um soldado, bota uma esponja de vinagre na boca dele, pega uma flecha e fura o coração. Tem essa passagem na Bíblia, não? Ali depois descem ele, aí ele vai para a tumba, morto. Chegar lá ele não estava mais. Quando viram Jesus, inicialmente, se você começar a ler, olhar os evangelhos, é uma forma distinta, que você só vai pegar nela quando Tomé diz, é o Senhor, né? Aí eles tocam aqui, aí ele toca, e ele se transfigura. Quando ele vai para o Monte Tabor, já não é aquele. A transfiguração é diferente. Mas a cabeça, que tem tanto medo da morte, não entende que a vida já foi dada e que ela é incessante quando a gente foi feito enquanto espírito. Então a morte não deve ser adiantada, as coisas têm que acontecer no tempo delas, mas ela é uma parte da vida: dor, velhice, doença e morte. Não sei se vocês conseguem entender, não sei se vocês conseguem ver como por um espelho, quantas crenças dessas tem dentro de vocês também. Não querem entender as coisas como elas são e ficam procurando subterfúgios. E ao invés disso facilitar a vida da gente, torna a vida mais difícil. É o que o Espírito diz: a dor é necessária, o sofrimento é opcional. A gente sofre porque a gente não quer que as coisas sejam como elas são. É só por isso que a gente sofre. Como eu disse, eu vou buscar a felicidade. Meu irmão, a felicidade está aí, o amor está aí. O que está acontecendo com você, que você não quer ver, é que você está triste, e você deveria tratar e entender a sua tristeza, e não ficar procurando uma coisa que você não vai pegar. Trate sua tristeza, que você vai ver o que é a felicidade. Não precisa correr atrás dela, não. Você está triste, mas ninguém fala, eu estou triste. Fala assim, eu quero felicidade. Veja que está triste, entenda por quê, cuide, trate, tente resolver. Isso aí é a parte que nos cabe, ou não? Você vê o seu problema e tratar, é a parte que nos cabe. Outra parte não. Outra parte não nos cabe. De novo, dor, velhice, doença e morte, a gente consegue afastar? Vocês acham que consegue? Eu não. E aí vai dizer assim, rapaz, é porque tua mente está limitada. Eu acho que achar diferente é que limita.
Então, poxa, minha mãe morre, meu pai morre, eu morro. Mas aí o que acontece? O meu espírito é imortal. Ele vai continuar a evoluir, a aprender. Aí, creio, está o centro, né, das coisas. Para encerrar o evangelho, como ele estava dizendo ao texto, está vendo? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quer dizer, viva o que você tem da melhor maneira possível, mesmo sabendo que vai passar, porque tudo vai passar. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, tem nada a ver. Lá na constelação familiar que está na moda, você vai ver, você tinha um pai e uma mãe, aí, mas seu pai e sua mãe ou trabalhavam ou foram embora, quem cuidava de você era a sua avó. Então você tem duas mães, uma avó que é vó e mãe. Você coloca no sistema. Mas meu pai foi embora e meu padrasto me criou. Então você tem seu pai que lhe criou, não tem? Tem. E tem seu pai biológico. Tem que colocar cada um no seu lugar. Você tem dois pais. Para provar o sistema, quando a pessoa não enxerga isso, a pessoa, tem gente que diz assim, meu pai era um drogadinho, só veio no meio da rua, quem cuidava de mim era o meu tio. Aí a pessoa diz assim, meu tio é meu pai, e eu não quero meu pai. Não pode. Seu pai é seu pai, e seu tio, ele ocupa essa função de tio e pai. É importante que você bote no lugar, mas lá dentro a pessoa fica querendo que o tio seja o pai, e que o pai não seja pai. Como é que vai tirar isso? Aí cria um nó na vida da gente. Aí lá na constelação ele fala, desemaranha. Como é que eu faço para desemaranhar? Vendo as coisas como elas são. Ponto. Aí o evangelho. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços de espírito. Beleza. Colocar as coisas no lugar. É como a história de Jesus no apedrejamento da mulher. Ele não disse que ela estava correta. Disse? Ele disse, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Foi não assim? Ele não disse, essa mulher é boa. Não. Ele disse, quem não tiver pecado atire. E quando ela levantou, o que ele disse? Vá e não erre mais. Quantas vezes eu vi um caso, né, que eu conheci, teve um problema, um acidente, aí o pai do menino chegou na faculdade e disse assim, olha, não importa o que aconteceu, o meu filho sempre está certo. Será? Ao invés de dizer assim, o que foi que aconteceu? Se meu filho estiver errado, ele vai arcar com as consequências e eu vou assumir a responsabilidade. Está errado, é meu filho, não deixa de ser meu filho, nós vamos agora tratar, né? É diferente ou não? Mas não, a pessoa começa logo pela realidade. Meu filho não erra. Qualquer coisa, meu filho está certo. Como assim? Quando Jesus olhou para a mulher e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando ela levantou, ele disse, vai e não erre mais. O que é. Então, tá vendo? Esse tipo de laço, as coisas vão acontecendo para nos ensinar. Ou seja, nós estamos nessa vida para aprender a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém. Pronto. Então os laços vão variando entre as encarnações e nas encarnações. Pronto, vão variando para que a gente aprenda. Aí diz, o corpo procede do corpo. Claro, matéria é matéria. Agora o espírito, ele não procede do espírito. Quem cria o espírito é Deus. E é imortal o espírito. Pronto, aí diz, comecei a entender. Aí continua o evangelho. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. É claro. Olha aí. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Claro que não. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal. É um pedacinho do DNA da mãe com um pouquinho do DNA do pai. Foi mesmo.
mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Finalidade da vida? Aprender. Para quê? Para progredir. Para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. Nos relacionarmos melhor e desenvolvermos nosso potencial, que em regra está em 2%. Ou seja, os mais aqui 2%. Temos 98% a percorrer, por enquanto. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudarmos aquelas que podemos e sabedoria para perceber a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. E o Braulio Bessa fez esse poema que eu achei interessante. Diz assim: mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte. Afinal, se foi Deus o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você, pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas, e que é justo, nas dores mais doídas, que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que tirei o seu juízo, pelas vezes que estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão, te amar simplesmente por te amar, ou não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Braulio Bessa.